Oi gente, eu sou a Natália. O nosso vídeo de hoje vai ser sobre a aparência. Por um acaso você já se precipitou a julgar alguém pela aparência? Isso é muito comum entre nós, seres humanos, que temos as nossas limitações. A gente sempre faz um pré-julgamento quando a gente conhece alguém ou quando a gente olha para a aparência de alguém, e a gente não pode se precipitar por aquilo que está diante dos nossos olhos. Tem um versículo que diz: ter respeito à aparência de pessoas não é bom, porque até por um pedaço de pão o homem prevaricará. Mas antes de dar continuidade, se você não é inscrito no canal, aproveite para se inscrever, deixar o seu like e compartilhar esse vídeo com o máximo de pessoas que você conseguir. Por várias vezes na Bíblia a gente encontra versículos que tratam desse assunto, sobre a aparência de pessoas. Tem a famosa história de Samuel, quando ele vai consagrar um rei, ele vai até a casa de Jessé, e Jessé, se eu não me engano, tem 7 filhos, e aí aparece todos os rapazes, né, diante de Samuel, e aqueles rapazes têm uma boa estatura, um bom porte físico, e por olhar a aparência deles, ele pensa ser um daqueles que vai ser o próximo rei, e Deus brada no coração dele. A cada vez que ele pensa, é esse, é esse, é esse, Deus fala que não, até que acabam os que estavam ali presentes. E Samuel olha para Jessé e pergunta se ele não tem mais nenhum filho. E ele fala: tem um que está lá no campo. E aquele um que estava lá no campo era Davi, talvez sem estatura, sem a aparência coerente para quem herdaria o trono. E quando Samuel vê ele, o Senhor fala para Samuel: é esse. E é engraçado que quando ele está no processo da escolha, enquanto ele está vendo os irmãos de Davi, o Senhor fala para ele: não atente para a aparência, pois o Senhor não vê como o homem vê. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. E no versículo de Provérbios é muito claro que a gente não pode olhar para uma pessoa e ter respeito, a gente não pode se precipitar ou julgar alguém pela aparência, porque muitas vezes aquilo que está diante dos nossos olhos não é o que realmente é. E Deus, ele conhece o íntimo da pessoa, ele conhece o coração, ele sonda e conhece os nossos caminhos. É o que a gente encontra escrito lá em Salmos. Então o Senhor, ele sabe de todas as coisas, e sempre antes de confiar em alguém, de depositar sua confiança sobre alguém, é bom a gente pedir uma orientação do Senhor, é bom a gente orar, é bom a gente, né, estar cada vez mais próximos de Deus, pedir sabedoria, pedir discernimento, porque se existir alguma coisa de errado, por mais que a aparência da pessoa transmita algo bom, algo que a gente olhe e pense: nossa, essa pessoa parece ser legal, parece ser honesta, parece ser íntegra, se a gente, antes de confiar informações ou qualquer outra coisa, essa pessoa orar e pedir um direcionamento do Senhor, pedir sensibilidade e discernimento para que o Espírito Santo nos oriente, ele vai nos conceder e vai revelar pra gente se tiver alguma coisa de errado com a vida da pessoa. Não necessariamente que você vai saber o que é ou que você vai virar um vidente, mas o Espírito Santo vai fazer com que você sinta algo que não esteja de acordo ali. Se você vai sentir o incômodo, o Senhor vai te mostrar. Outra passagem que eu gosto muito é da passagem do bom samaritano, a parábola do bom samaritano, que um mestre da lei vai interrogar Jesus e pergunta para Jesus: o que eu vou fazer para ser salvo? E aí Jesus pergunta para ele: mas o que diz a lei? Qual que é o principal mandamento? E ele cita o principal mandamento: amarás o Senhor de todo o teu entendimento, de todo o teu coração, com todas as tuas forças, e ao teu próximo como a ti mesmo. E ele, querendo se justificar, a Bíblia vai dizer, ele pergunta para Jesus: mas quem é o meu próximo? E Jesus conta a parábola de um rapaz que caiu na mão dos salteadores, ficou no chão caído, ferido depois disso. E algumas pessoas passaram por aquele rapaz e não deram a mínima atenção para ele. E quem eram essas pessoas? Era alguém desconhecido? Era alguém que não conhecia a lei? Era alguém que não conhecia a palavra de Deus? Não, muito pelo contrário. Era um sacerdote e um levita. E os dois ignoraram aquele rapaz que tinha caído, que estava ferido, que precisava de cuidados. E um estrangeiro que não conhecia aquele rapaz, que talvez não tinha conhecimento da palavra de Deus, pegou aquele rapaz, colocou ele lá no seu veículo, acho que era um jumento na época, alguma coisa assim, no seu camelo, não sei, e levou ele até uma estrebaria para ele receber os devidos cuidados e arcou com toda a dívida. Se você parar para pensar, um sacerdote
nos dias atuais poderia ser um pastor, um levita, pode ser um músico, e eles passaram de largo. Então nunca se engane por aquilo que está diante dos teus olhos, pois o Senhor, Ele sonda e conhece os corações. Conhece o nosso levantar, o nosso assentar, a nossa entrada, a nossa saída, os nossos caminhos, aquilo que almeja o nosso coração. Então Ele sonda o coração de todas as pessoas. Para que você não fique enganado, peça direção ao Senhor, para que Ele te ajude a compreender as coisas e não se precipitar tendo respeito à aparência de alguém, porque se você colocar sua expectativa naquilo que está diante dos seus olhos somente, você pode se decepcionar. Confie no Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma, é Ele que guia os teus passos, é Ele que evita você de conviver com uma pessoa errada, mas que tem uma aparência muito boa. Que Deus abençoe você, a sua família e até o próximo vídeo.